Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 19 de janeiro, celebramos o segundo domingo do tempo comum. Que a paz de Deus alcance nossos corações neste tempo de graças. No evangelho desse domingo, escrito por São João, somos chamados a presenciar o primeiro milagre de Jesus. Em um casamento em Caná da Galileia, Maria leva seu filho um problema, intercede e fala aos serventes da festa fazerem tudo o que ele disser. E assim, eles se tornam participantes da manifestação de Deus. Cristo, noivo da nossa igreja, não transforma apenas a água em vinho, mas também transforma os corações de todos os que nele creem. Se você deseja também buscar ser transformado por Jesus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o sinal de Deus a um coração necessitado. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a gente está no comecinho do tempo chamado tempo comum da liturgia, e ao longo desses domingos do tempo comum, a gente vai acompanhar o Senhor Jesus nas suas viagens, nos seus cansaços. A gente vai ouvir o que Ele tem a ensinar, a gente vai vê-lo curando doentes, perdoando pecadores. Mas hoje nós ouvimos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus. É como se nesse primeiro milagre Jesus mostrasse para a gente quem Ele é, o que Ele veio fazer por nós, qual é o coração do trabalho dEle, da missão dEle. Algumas pessoas acham estranho que o primeiro milagre de Jesus não tenha sido curar um doente, ou ressuscitar um morto, ou libertar uma pessoa oprimida pelo diabo, mas transformar água em vinho numa festa de casamento. Se Jesus tivesse vindo em primeiro lugar para restaurar o corpo daqueles que Ele salva, talvez fizesse sentido que o seu primeiro milagre fosse curar um doente. Se a primeira coisa, a coisa central na missão de Jesus fosse nos dar um tempo a mais,
talvez fizesse sentido que ele tivesse realizado como primeiro milagre, ressuscitar um morto, que depois voltaria a morrer. Mas o coração da missão de Jesus é outro. Jesus veio para restaurar na gente a alegria de nós sermos amados por Deus, cuidados por Deus, salvos por Ele. E por isso Jesus faz como seu primeiro milagre transformar água em vinho, para que uma festa de casamento não se tornasse uma vergonha. Você pode imaginar, ainda hoje é assim, uma festa de casamento é para ser um daqueles dias que a gente não esquece numa família, é para ser uma lembrança gostosa para o resto da vida. E nesse casamento em Caná, tudo corria o risco de se tornar uma lembrança vergonhosa, se Jesus não estivesse lá. A missão dele em Caná e também no Meier é renovar a alegria do coração da gente, é não permitir que as nossas esperanças se tornem decepções amargas. Ele veio para trazer gosto de novo para a nossa vida, e um gosto que não termine mais. Jesus veio para ser o noivo daqueles que creem nele. Se você prestou atenção na primeira leitura, se você estava por aqui, você ouviu na primeira leitura um trechinho do Antigo Testamento do profeta Isaías, no qual Isaías compara a nossa história com Deus com a história de um casal. Nós todos, mulheres e homens, temos uma alma que foi construída por Ele, sonhada por Ele, e que Ele deseja que seja para Ele. A alegria do nosso coração, o nosso coração só descansa quando está nas mãos dEle. E Isaías diz então, nós somos como uma jovem que espera pelo seu noivo, e o Senhor é o noivo daqueles que se entregam a Ele. No evangelho de hoje, nas bodas de Caná, se você prestar atenção um pouquinho, você vai ver que Jesus entra no lugar do noivo. A festa quase terminou antes da hora, porque tudo que o noivo, como de costume, tudo que o noivo tinha preparado para a festa, não foi o bastante. E de repente parece que a festa fica nas mãos de Jesus. Ele deixa de ser um convidado e se torna o dono dessa festa de casamento. Ele provê o vinho para que a festa continue. É como se no evangelho de hoje, Jesus tomasse o lugar do noivo. Tanto é verdade que o noivo, a gente não sabe nem o nome dele, não aparece. E quando começa a ser servido o melhor vinho da festa, que foi aquele que veio das mãos de Jesus, o chefe do buffet, que se chamava Mestre Sala, eu fico imaginando quanta gente deve estar achando que Jesus foi na Mangueira, né? O chefe do buffet vai até o noivo e diz, você deixou o vinho melhor para agora, e o noivo deve ter pensado, deixei, porque na verdade Jesus se tornou o noivo dessa história. A história de Caná é a história da alma da gente, é a história da nossa fé, da nossa igreja. Ele é o noivo, Ele vem para cuidar de nós, Ele vem para nos tomar para Ele, Ele vem para prover a nossa alegria. Jesus não veio só para remendar um pouquinho da nossa vida. Eu estava doente e Ele me curou, Ele cura. Eu estava oprimido e Ele me descansou, Ele descansa. Mas Ele não veio para remendar um pedaço da vida da gente, Ele veio para nos dar uma vida nova, Ele veio para ser a alegria da nossa vida. Ele veio, como diz o profeta Isaías no Antigo Testamento, para nos dar um nome novo. Ainda hoje é assim, não tanto hoje, mas ainda hoje é assim, quando uma mulher se casa, às vezes ela
ela coloca o nome, né, o sobrenome do marido, né, e acrescenta no nome dela, né, ela ganha um nome novo, né? Pois é, quando Jesus veio ter conosco, Ele nos deu um nome novo. Ele é o Filho de Deus, e agora eu e você também somos. A gente pode escrever, eu sou um filho de Deus. A gente tomou isso dele para a gente. A história de Caná é a história da nossa alma, é a história das nossas alegrias que quase se gastaram e foram embora, é a história da vida da gente que reencontra uma alegria nova quando Jesus chega. Por causa disso, não sei se você reparou no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, São João diz assim: este foi o primeiro sinal de Jesus. Se você der uma olhadinha em todo o Evangelho de São João, você vai ver que São João nunca diz que Jesus realizou milagres, ele diz que Jesus realizou sinais, porque cada milagre, cada sinal realizado por Jesus, fala de algo maior do que aquilo ali. Os milagres que Jesus realizou aconteceram há 2000 anos atrás, num lugar, para uma pessoa ou para algumas pessoas, mas aqueles milagres são sinais do que Ele continua fazendo quando Ele entra na vida da gente. Um sinal é alguma coisa para a qual eu olho, para logo depois olhar um pouco mais longe. Um sinal é alguma coisa que eu olho e que me lembra de algo maior. Lembrando os nossos sinais de trânsito, né? Não precisa... Quando você olha para um sinal de trânsito, você olha sabendo que ele vai te indicar um pouco mais do caminho. Se tiver sinal verde, segue em frente. Se tiver sinal vermelho, fica esperto, mas para. E fica no retrovisor, vendo se não vem moto, né? Se tiver sinal amarelo, aqui no Rio de Janeiro significa corre que dá, né? Corre que dá. Mas o sinal não é para eu ficar olhando para ele, ele me indica, vai em frente. Você tem um caminho a cumprir. Quando São João diz que Jesus realiza sinais, ele está dizendo para a gente: olha para cá, e depois olha para o caminho que Deus tem para a sua vida. Segue em frente, com Ele. Jesus realizou em Caná um sinal de algo maior que Ele faria, e que Ele continua fazendo em nós. Outra coisa legal para você guardar e depois dar uma olhadinha no Evangelho. Quando Nossa Senhora vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho, Jesus parece dizer que não quer se envolver muito naquele problema, e Ele diz assim: minha hora ainda não chegou. Se você der uma olhada no Evangelho de São João, você vai ver que muitas vezes aparece essa expressão, a hora de Jesus, a minha hora. No Evangelho de São João, a hora de Jesus, é a hora dele, é a vez dele, é a cruz. Nessa hora, Jesus, Ele próprio disse isso, é levantado da terra, e Ele começa a atrair para Ele gente de todo lugar, de todo tempo. Nessa hora, Jesus se derrama em obediência ao Pai do céu, e o Pai do céu o glorifica. Ele é o Filho que cumpre tudo, tudo está consumado, tudo se completou. No Evangelho de João, a hora de Jesus, a hora em que Ele muda tudo, a hora em que Ele toca o fundo da alma da gente e começa a transformar tudo, é a hora em que Ele abre os braços na cruz. Jesus diz a Nossa Senhora: minha hora ainda não chegou, ainda não é hora de eu transformar todas as coisas. Mas Jesus entende que é hora de antecipar algo. Ainda não é hora de transformar tudo, mas é hora de, no caminho, começar a trazer algo novo. E por isso Ele faz o sinal de Caná. Valia a pena, só que a gente não tem tempo para isso, que eu sei que vocês estão doidos, vou voltar para casa para sentir calor, né? Mas
olha, valia a pena dar uma olhadinha em cada detalhe do que São João conta para a gente sobre esse sinal, porque tudo tem a ver com tudo. Irmãos, Deus não dá ponto sem nó, a gente sabe disso, tudo tem a ver com tudo. Às vezes a gente demora a entender como as peças se juntam, mas elas se juntam. Se você der uma olhadinha no Evangelho de São João, você vai ver que o milagre de Caná aconteceu no 8º dia do início do ministério de Jesus. O 8º dia. Quando Jesus começou a se manifestar, São João começa: nesse dia ele foi apontado por João Batista, esse é o Cordeiro de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que São João diz: no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, e depois, 3 dias depois, se você fizer a conta, vai dar 8 dias. Bom, é como se São João quisesse dizer: olha, a primeira vez que Deus criou o universo, Ele fez tudo em 6 dias, e a obra dele era tão perfeita que no 7º dia, Ele coroou tudo, descansando seu coração na sua obra, viu que tudo era bom. O 8º dia é o primeiro dia de uma nova criação. Sabe, irmãos, Deus está trabalhando, viu? Às vezes a gente pode ter a impressão de que o diabo está trabalhando muito, mas Deus trabalha muito mais. E desde que Jesus veio a nós, e desde que Jesus abraçou a nossa cruz e ressuscitou, desde o dia em que Jesus veio ser nosso irmão, filho de Deus, para a gente se tornar filho de Deus também, Deus está recriando tudo, Deus está refazendo tudo, eu e você também. As bodas de Caná acontecem no 8º dia da missão de Jesus, como que para mostrar, está vendo? Ele está refazendo todas as coisas, Ele está recriando tudo, Ele está transformando tudo, Ele está transformando a água das lágrimas da gente, a água da insipidez da nossa vida, Ele está transformando a água que não é possível de trazer alegria de uma festa, Ele está transformando em vinho novo, Ele está fazendo tudo novo. São João diz que as talhas que foram levadas até Jesus, com a água que devia ser transformada em vinho, eram talhas de pedra. Isso era um costume entre os judeus, porque eles tinham uma série de normas para não misturar coisas, alimentos. Então a pedra, coisas feitas de pedra não misturam, coisas feitas de barro misturam, né? As coisas ficam entranhadas ali, não na pedra. Por isso levam a Jesus talhas de pedra enormes. A gente às vezes acha que são uma serpentinazinha, né? Não, eram talhas mesmo, né? Mas feitas de pedra. A Bíblia fala de muitas coisas de pedra, inclusive corações que se tornaram como pedra. A gente sabe que um casamento, a história de uma família, que às vezes começa com tanta alegria, depois de um tempo pode se tornar algo duro, como pedra. Nada disso é por acaso. Depois levam a Jesus 6 talhas de pedra. 6 talhas. Você sabe que na linguagem da Bíblia, números também têm significados. Os números para os judeus simbolizam coisas. O número 6 para os judeus simboliza algo que não está completo. É algo que ainda deve ser acabado. Deus fez todas as coisas e descansou o seu coração na sua criação em 7 dias. Normalmente na Bíblia, o trabalho humano, que parece que não acaba nunca, ele é representado pelo número 6, porque ainda não está completo. Mesmo depois que você aposenta, você tem que continuar vivendo, e viver dá trabalho, vamos lá. Levam a Jesus 6 talhas cheias de água, que ele vai transformar em vinho.
Mas para um judeu que lesse essa passagem, para um judeu que estivesse lá, as 6 talhas pareceriam algo incompleto. Cadê a 7ª talha? Na linguagem da Bíblia, o número 7 é o número de algo que está completo, perfeito. Deus criou todas as coisas e descansou no 7º dia. O Espírito Santo derrama sobre nós 7 dons, e por aí vai. Qual é a 7ª talha? E um santo escritor cristão diz: a 7ª talha é a talha que Jesus derrama sobre nós na sua hora. Quando Jesus está pregado na cruz, a 7ª talha é o coração dele. E do coração dele, ele não derrama sobre nós água, nem sequer água transformada em vinho, mas ele derrama sobre nós sangue e água. Ele dá tudo para encher a terra com uma nova alegria e com uma nova esperança. As bodas de Caná são um sinal. Jesus completou a sua obra, dando a vida por nós. A 7ª talha é o coração dele aberto na cruz, que não derrama água transformada em vinho, mas que derrama sangue e água, que são capazes de lavar a vida de quem confia nele. Tudo em Caná diz algo a mais. Deus tem algo grandioso a fazer em nós. Ele está fazendo algo em nós. Cada detalhe, o modo como as coisas acontecem, uma festa de casamento tão bem pensada, tão bem planejada, que de repente quase termina antes da hora, porque falta vinho. Parece a vida da gente, né? A gente planeja um monte de coisas, a gente acha que está com tudo na mão, a gente imagina que tem que ser, a gente faz conta, e de repente a vida teimosa do jeito que teima em não ser do jeito que a gente planejou. A conta não fecha, parece que as coisas escapolem da mão da gente, e parece que não vai dar certo, eu não vou conseguir. Em Caná foi assim, com a gente também é. Mas quando Jesus está, em algum momento, quando os nossos recursos dão errado, a gente tem 2 opções: ou a gente desiste de sonhar, de planejar, e às vezes desiste até de viver, começa a ter medo de viver, medo de que as coisas deem errado, ou a gente aprende a dar um passo além, confiando nele. O que está nas minhas mãos não é o bastante, mas se ele está comigo, ele tem o que eu preciso, eu vou confiar, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar dando passos. Ele consegue ainda fazer essa festa prosseguir. Quando Nossa Senhora fala com Jesus, do jeitinho que acontece com a gente, Nossa Senhora conta para ele, eles não têm mais vinho. Ela não pediu nada, né? Mas pediu, né? Aliás, isso aí, né? A gente faz muito em casa, né? Você não pede, você fala, né? Queimou aqui um negócio, né? O que a mulher está querendo com isso? Inútil, conserta, né? Mas a primeira tentativa dela queimou o negócio, né? Depois, no final, ela vai acabar falando o que eu falei, mas ela tenta. Tem coisas que a gente não pede, mas que, se você prestou atenção, o que Jesus pareceu dizer foi: não, eu não vou me envolver nisso. Irmãos, quando a gente tem a impressão de que Deus está dizendo não, a gente desiste de rezar, a gente desiste de confiar nele, a gente fecha o coração para ele, porque há momentos na nossa vida em que parece que Deus está dizendo não. A cura não chega, a pessoa não muda, o problema não se resolve, e o maior perigo que a gente corre nessas horas no meio do caminho, a gente fechar o coração da gente para Deus. Não confio mais, não tem jeito. Nossa Senhora, mesmo tendo ouvido um aparente não,
continuou confiando nele. Ele ainda pode fazer algo, ele sabe o que fazer. Jesus diz esse não para ela, apontando para frente: olha, vai chegar a minha hora, tem algo maior que eu tenho a fazer. Ok, Jesus, a gente sabe que o que a gente precisa é desse algo maior que só você é capaz de fazer, que é salvar a nossa alma, o nosso íntimo. Mas agora a gente está precisando de vinho. Então Nossa Senhora vai até os serventes e dá para eles um ótimo conselho. Tem um título de Nossa Senhora tão bonito: Nossa Senhora do Bom Conselho. É por causa dessa história. Nossa Senhora diz aos serventes: vão até ele, façam tudo o que ele disser. Não adianta vocês saírem correndo, fiquem lá junto dele. Se ele disser alguma coisa que pareça esquisita, façam. Ele sabe o que está fazendo. Façam tudo o que ele disser. Lá vão os serventes. Aí a minha imaginação que é boa, né? Os serventes chegam lá todos, né, de blazerzinho de garçom, né? Seu Jesus, o senhor quer seu Jesus? Seu Jesus. Aquela moça lá disse que é sua mãe, e ela falou para a gente ficar aqui. Quando o senhor disser que é para fazer alguma coisa, a gente faz. O senhor vai dar um jeito, o senhor sabe, tá apertado o negócio aí, estamos no perrengue. O que o senhor falar, a gente vai fazer. Jesus deve ter olhado Nossa Senhora lá do outro lado. Em casa a gente conversa, né? Porque coisas de família. Mas ele entendeu. Jesus pede que tragam o que tem na casa. É água. Vocês têm? Nas mãos de vocês essa água não faz festa. Tragam para mim. Irmãos, a gente fica querendo forçar barras. A gente fica querendo fazer o que não dá, sabe, render. Tem horas em que não é para estar nas mãos da gente, é para estar nas mãos dele. Sabe, eu não sei se você sabe, mas eu acho que todo mundo sabe o que é forçar a barra, sabe? É tentar fazer uma coisa que já acabou. Sabe quando você vai lá na pasta de dente e tenta até, não tem mais nada aí dentro. Não, mas né? A gente faz isso com a vida, né? Põe nas mãos dele. Senhor, eu não sei o que fazer, tudo o que eu sei não é o bastante. Já fiz o que eu conhecia, o que eu sabia, o que eu podia, eu agora preciso do Senhor. Me mostra o caminho que eu não vejo. O que o Senhor quer de mim no meio de tudo isso? Jesus pede toda a água. E sabe de uma coisa? O milagre de Caná não foi uma mágica. Eu já falei para vocês, eu adorei quando aconteceu isso. Mês de setembro, as crianças da catequese fazem umas maquetes de cenas bíblicas e colocam lá embaixo, e aí elas fazem a maquete e elas explicam para a gente. Aí uma menininha fez uma maquete das bodas de Caná. Ela fez um negocinho legal, ela fez um desenho assim de uns jarrinhos, e aí a gente puxava um papel, aí a água estava azulzinha, pintada de azul. Você puxava assim, ficava vermelhinho. Olha, transformou água em vinho. Beleza, aí eu fui lá, achei legal, trabalhei todo bonitinho. Me conta a história. Ela: pois não. Bom, Jesus estava numa festa de casamento em Caná, Nossa Senhora estava lá. Eu falei: exatamente. E faltou vinho. E então ninguém sabia o que fazer, e foram pedir a ajuda de Jesus. Eu falei: e aí? E aí Jesus disse assim: tragam as garrafas com água. Eu falei: tá bom. E aí Jesus fez assim. Eu falei: peraí, onde é que está? Que Jesus fez assim? Onde é que na Bíblia você viu isso? Não, mas na cabeça da criança, milagre é meio mágico. Então, para fazer mágica, você tem que fazer um abracadabra, né? E Jesus, eu falei: peraí, menos. Jesus mandou trazer a água e depois mandou servir, só isso. Aí continua a história. Mas, irmãos, mágica não existe, milagres existem. Mágica é ilusão. E a gente de vez em quando parece que busca uma ilusão, né? Deus não faz mágica na vida da gente, Deus faz milagres. O milagre de Caná aconteceu não porque Jesus meteu a mão na água, fez pirlim-pim-pim, né? O milagre aconteceu porque aqueles homens que tinham que fazer a festa em frente foram até Jesus, confiaram nele e obedeceram. Deus não faz milagre na nossa vida
porque a gente tenta forçar a barra, porque a gente está correndo que nem um doido, como a gente fala. Deus faz milagres na nossa vida quando a gente confia nele, quando a gente aprende a entender o que ele quer da gente, quando a gente é fiel, mesmo quando é difícil, e mesmo quando o que ele pede para a gente nem sequer entende muito bem. Não, eu quero que você continue aí, fica aí. Senhor, mas a minha vontade é de fugir, mas fica aí. Não, eu quero que você faça as pazes com aquela pessoa. Senhor, ela é que errou, mas eu quero que você faça as pazes. Nem sempre a gente entende, nem sempre parece muito lógico, mas quando a gente obedece ao que ele pede da gente, funciona. Sabe, irmãos, o que eu acho dessa história? No final das contas, nessa hora, é como se Jesus tivesse deixado de ser mais um convidado da festa e tivesse se tornado, como de fato se tornou, o dono da festa, o noivo. Jesus chegou em Caná como convidado, mais um. E ninguém espera que um convidado faça nada numa festa de casamento, a não ser como uns salgadinhos, beba um negocinho, se anime um pouquinho e só. Mas em algum momento Jesus se torna o dono da festa. E aí, tudo depende dele. E aí, quem vai prover o necessário é ele. Sabe, a impressão que eu tenho é que às vezes na vida da gente, Jesus passa muito tempo como só mais um convidado. Ele é alguém muito legal, a gente quer ele por perto, mas a gente continua pensando, quem tem que dar um jeito nas coisas sou eu. E tem que ser o meu jeito. E eu vou fazer o negócio render, eu vou fazer a água virar... Não, eu não vou fazer a água virar vinho. Eu preciso de algo que só ele pode me dar. Quando ele se torna o dono da festa, quando ele se torna o dono do problema, quando ele se torna o dono do sonho, do projeto, aí a coisa muda. Há cristãos demais para quem Jesus não é o dono, Jesus é só um convidado. E por isso, a gente não vive na dimensão do que ele tem a fazer, a gente não vive na dimensão do que a gente consegue. Tudo com muito gosto de água, e sem esse gosto bom, de vida e de festa, que Jesus pode trazer para a vida da gente. Jesus mandou servirem a água transformada em vinho. Há um autor cristão antigo que era poeta, ele escrevia poemas sobre a Bíblia, belíssimo, e ele diz uma coisa engraçada, ele diz assim: a água, vendo ali o seu Criador, ficou envergonhada de não conseguir fazer festa, enrubesceu, ou seja, ficou vermelhinha e se tornou vinho, pronto. Foi meio isso. A água descobriu, se ele está aqui, eu não posso ser só mais água. Ele muda tudo, ele muda. E foi esse vinho melhor que foi servido já depois da festa bem começada. E o dono do buffet estranhou: você serviu o vinho melhor só agora? O noivo nem entendeu, mas quem servia sabia que aquele vinho era o que tinha vindo das mãos de Jesus. O melhor da nossa vida, irmãos, não é o que vem das mãos da gente, é o que vem das mãos dele. A gente às vezes troca o que vem das mãos dele por aquilo que a gente pega aqui na terra, e aí a gente está de mãos cheias, achando que o melhor é o relacionamento meio esquisito no qual a gente entrou, é o trabalho num ambiente muito estranho no qual a gente está insistindo em ir, mesmo que aquilo não seja do agrado de Deus. A gente acha que o que vem das mãos da gente, o arranjo que a gente faz com pessoas, isso é que vai garantir que a nossa vida vá para frente. O melhor da nossa vida é o que vem das mãos dele. Esse é o vinho melhor que a gente tem a servir para as pessoas. Quem convive com a gente, às vezes, nem sabe de onde é que a gente está tirando aquilo, mas a gente sabe. Há momentos em que as pessoas que convivem com a gente podem dizer: poxa, eu não sei nem como é que você consegue ficar bem numa situação assim. Mas se você está servindo alegria de viver, se você está servindo paz para elas, se você inspira elas, eu acho que você sabe de onde é que você está trazendo isso. Você está recebendo das mãos de Cristo, e esse é o seu vinho melhor, é isso que você está servindo para os outros. Não tem como a gente não fazer essa pergunta hoje: o que eu tenho servido para as pessoas que Deus trouxe para a festa da minha vida? Sua esposa, seu marido, seus filhos,
as pessoas que trabalham com você, as pessoas que você tem na igreja, na sua vizinhança, o que você tem servido para elas? É o que tem vindo das mãos de Jesus? Você tem recebido algo muito bom dele e você está levando a outros? Ou é aquilo que você consegue dar um jeito, mas que não tem mais gosto? E se não tem gosto para você, também não tem para os outros. O vinho melhor da nossa vida é o que a gente vive com o Senhor. O que Ele põe dentro da gente é o que a gente tem de melhor para oferecer às pessoas. Dê isso para as pessoas que você encontra, dê isso para as pessoas que Deus colocou do seu lado. Você não vai precisar forçar a barra de nada, porque quando a gente dá aquilo que a gente recebe, vai. A gente força a barra quando a gente acha que tem que dar conta, sem nem ter o que tirar lá do fundo da gente. O que a gente pode dar de melhor é o que vem de Cristo. Caná tem tudo a ver com a vida da gente. É um sinal do Calvário, é um sinal dessa 7ª talha que derrama sobre a terra sangue e água, que lavam o mundo, que trazem vida, é uma transfusão de vida para a gente. Caná é sinal do que Deus está fazendo em nós hoje. Deus está trabalhando, deixa Ele trabalhar, confia na obra dEle, entra na obra dEle, se joga com confiança no que Ele pede de você, receba dEle o gosto bom de viver, que só Ele tem para dar, e aí você vai ter algo muito legal para compartilhar com as pessoas, e o melhor de tudo, sem ter que forçar a barra, porque a gente já tem que forçar a barra para tanta coisa nessa vida. Para quê? Viva algo com Deus, isso vai transbordar de você, vai fazer bem para quem estiver em volta, vai fazer bem para você. Que o Senhor ajude a gente nessa semana a não deixar faltar vinho. Se faltar vinho, que a gente corra para Jesus, para encontrá-lo, e que a gente possa servir aos outros. Tanta coisa boa que Deus tem colocado dentro da gente. Ele veio para ser o nosso noivo, para trazer para a gente esperança, sonhos, vontade de viver, projetos, pois então que a gente possa compartilhar com outros o que Jesus sempre põe na nossa alma e que vai fazer toda a diferença para quem está nessa festa junto com a gente.